Olá, boa noite a todos. Sou Máximo Colombini. Estamos no 106º Encontro dos Médicos Poetas, com Gustavo Bauer. Vai falar sobre narrativas que humanizam a importância da literatura na formação médica contemporânea. Com a palavra, Gustavo. Bom, boa noite a todos. É uma honra poder apresentar nesse 106º Encontro, dos Médicos Poetas. Agradeço muito ao Dr. Máximo pelo convite. Bom, eu vou falar hoje, como o doutor apresentou, sobre narrativas que humanizam a importância da literatura na formação médica contemporânea. Eu sou Gustavo Bauer, sou estudante do 12º período de Medicina na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e também sou membro acadêmico da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, a Sobrames, da seção São Paulo. Bom, eu vou iniciar minha apresentação com uma introdução, porque o que acontece? O estudo da medicina, apesar da essência dele ser as relações humanas, leva muito estudante, principalmente no período básico e depois no período clínico, a priorizar o aspecto biológico ao invés do aspecto humano. Então, muitas vezes no começo da faculdade, principalmente estudando bioquímica, anatomia, o estudante fica propenso a, primeiramente, pensar na doença, no processo patológico de adoecimento, e depois pensar no ser humano que está por trás daquele processo. Por isso, as novas diretrizes curriculares nacionais estão priorizando o ensino também de humanidades no currículo médico, falando principalmente de literatura e de ética e questões de sociologia também. Bom, para fazer uma contextualização, a rede Humaniza SUS, ela caracteriza a empatia como uma inclinação para você sentir o que sentiria se você estivesse na situação vivenciada por outra pessoa. E é algo natural do ser humano. Só que, como eu disse, isso é algo que às vezes acaba ficando em segundo plano no raciocínio clínico e etc. Então, é muito interessante nessas novas diretrizes que elas trazem aplicação de recursos de aprendizado para poder estabelecer laços além dessa questão de recursos tecnológicos, laboratório de anatomia, poder permitir, de fato, que o ensino da medicina seja mais humano. E assim, tem essa mobilização da afetividade, principalmente com disciplinas não tradicionais do currículo da medicina, como humanidade, sociologia, ética, comunicação. Eu, no meu segundo ano da faculdade, a gente teve uma matéria de comunicação, que o professor primeiramente deu os aspectos da bioética, questões mais teóricas, mas depois ele começou a fazer atividades em grupo que foram muito interessantes para essa questão da humanização. Por exemplo, o professor dividia a aula em algumas apresentações de questão de encenação, e os alunos ficavam como o paciente, os familiares e o médico que estaria atendendo. Por exemplo, eu lembro que teve uma dessas aulas que era um caso sobre um idoso que estava sofrendo abandono por parte da família, e eu acabei interpretando nessa aula o idoso que estaria sendo abandonado pela família. Então foi muito interessante, que foi uma questão de fato, além só da semântica, de que é o que a gente precisa, foi realmente uma vivência que eu tive em sala de aula no começo da faculdade, que foi muito benéfica para essa questão da humanização. E, além dessa questão de atividades pedagógicas que o professor executava em sala de aula, ele também passou muitos filmes que são uma maneira de ensinar também e fazer essa reflexão que a arte proporciona. E os dois filmes que o professor passou foram inspirados em livros, e aí por isso que eu trouxe essa questão da literatura, porque afinal essas obras surgiram primeiramente como livros. E eu vou começar a escrever agora
sobre elas, falando esse relato de experiência. O primeiro livro que o professor, primeiro filme que o professor apresentou foi o Escafandro e a Borboleta, que é um filme baseado na obra do Jean Bobby, que é um estilista francês que foi editor-chefe da revista Elle, e quando ele tinha 40 anos, ele acabou tendo um acidente vascular cerebral, e, em decorrência desse acidente, ele acabou sofrendo a síndrome do encarceramento. E a obra é muito rica, porque só o título já é algo poético, porque o escafandro remete ao aparato que o mergulhador usa, que antigamente era todo feito de metal, e simbolizaria o corpo, porque o próprio corpo dele era essa prisão, essa armadura, que ele não conseguia sair. E a borboleta representaria o espírito, né, a mente dele, que apesar de ele estar encarcerado, ele continuava tendo as faculdades mentais preservadas. E foi muito interessante ver essa história logo no começo da faculdade, porque mesmo sendo um caso grave, um caso que teve muita repercussão, foi interessante porque conseguiu de fato trazer essa questão da empatia para todo mundo que assistiu, porque você vê a vida do paciente resumindo entre antes dele ter a doença e depois do evento, é algo muito interessante. E, além disso, a obra também foca muito na relação dele com a fonoaudióloga, que acaba criando um método de comunicação através dele piscar, que ela utilizava as letras para ele ir piscando em cada letra que ele queria que ela escrevesse. Então, é uma obra muito interessante e conversa muito bem sobre essa questão da empatia e da humanização. O próximo filme que o professor passou também foi baseado num livro, que é O Tempo de Despertar, baseado na obra do Dr. Oliver Sacks. E foi muito interessante porque ele não fala apenas de empatia, de humanização, mas também de ética, que é outra questão que anda muito junto. E é muito interessante porque na obra o motivo desse conflito ético é a empatia, é o desejo de ajudar o paciente. Porque o doutor, no livro, né, ele começa a ver alguns pacientes que sofreram de uma paralisia terrível, e ele teoriza que essa paralisia seria uma forma de parkinsonismo muito exacerbada. E ele acaba pensando em utilizar a levodopa para o tratamento desses pacientes, só que gera um conflito ético muito grande, porque não tinha experimento em grupo clínico, essa questão toda, e ele acaba fazendo a experimentação com os próprios pacientes. Então, isso é uma discussão muito interessante para o aluno no começo do curso, e é uma história muito humana, porque a raiz dessa ação dele, que hoje em dia não conversa com a questão da bioética, foi o desejo de ajudar os pacientes. Então, é uma história que permite essa reflexão que a arte proporciona, que nós já tínhamos estudado os conceitos da bioética, mas a arte proporciona essa questão de se colocar no lugar do personagem, de pensar no que faria. Então, foi um aprendizado muito interessante, de fato. E, por último, eu trouxe algo que não foi apresentado para mim em sala de aula, mas que eu conheci através da universidade. Através, na verdade, do congresso universitário, que é o COMUSCS, que acontece lá na minha universidade. Que é o livro Cartas ao Estudante de Medicina, do professor Selmo Celeno Porto, que é um cardiologista que também ficou muito famoso por escrever alguns livros de semiologia. Inclusive, na minha faculdade, todo mundo aprende semiologia, exame físico, pelo livro do professor Porto. E foi muito interessante porque eu ganhei esse livro num sorteio. E a minha versão, que está aqui, foi autografada pelo autor. Então, foi algo muito importante para mim. E esse livro ele é muito interessante porque, como o autor é um cardiologista, um professor de muitos anos de ensino, ele, de fato, começou a receber cartas dos alunos com dúvidas.
sobre a rotina médica, e depois ele começou a receber e-mails. E esse livro, ele é basicamente um compêndio das respostas que ele deu para os alunos. Então, ele é dividido em várias cartas, de fato, vários trechos, onde ele fala de humanização, por exemplo, fala da questão do computador, que mesmo utilizando o computador para anotar a anamnese, o médico tem que olhar no olho do paciente, algumas coisas que são vivências muito interessantes, que para o estudante realmente é muito rico. Ele fala também bastante da questão do internato. Então, ele divide o livro em 3 partes, né? Do ciclo básico, ciclo clínico e internato. Então, ele conversa com o aluno que ainda está no laboratório de semiologia, e ele dá dicas também. E ele também fala da questão do contato com o paciente, de mesmo com o preceptor, você enxergar que o paciente não é só do preceptor, mas é seu também. Então, várias questões que ele traz são muito ricas e, com certeza, junto com as obras que eu comentei e com as aulas que nós tivemos de comunicação, de bioética, de sociologia, permitiram a mim e com certeza aos outros colegas serem mais humanos, né? Sermos mais humanos, porque é, realmente são coisas que, para nossa prática de atendimento, realmente impactam bastante. E é muito interessante ver como a literatura ensina através de narrativas, porque daí o tema da apresentação, porque até mesmo esse livro do professor Porto, ele são várias, ele é um compêndio de várias respostas que são, como posso dizer, são direcionadas aos alunos que escreveram. Então, quando você lê, você de fato sente que ele está falando com você, porque está falando com alguém que passa pelas mesmas coisas que você passou. Então, realmente é muito interessante poder falar dessas questões que são quase extracurriculares, né? Mas agora não mais. Então, era isso que eu queria poder falar um pouco da minha experiência, né? E sobre como que a literatura pode impactar essa questão de formar médicos mais humanos e mais empáticos. Aqui é a bibliografia que eu usei para poder fazer o preâmbulo e foi isso. Agradeço a todos. Excelente, Gustavo, parabéns, viu? Muito bom. Muito obrigado. Gostaria de abrir para perguntas, considerações. Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a apresentação do Gustavo. Da André eu não vou fazer porque eu sou casado com ela, né? Então eu acho que vai ficar uma coisa muito caseira. Mas, Gustavo, eu gostei muito, gostei de ambas as apresentações, mas comentando a sua, assim, o Máximo falou sobre a questão da psicanálise antes, perguntou se o André era psicanalista. Eu sou psicanalista, mas eu venho do direito, eu tive uma longa trajetória na academia, né? Dentro do direito, e agora eu tenho uma trajetória. Eu fiz mestrado em filosofia, estou fazendo doutorado agora na Unicamp, e eu penso o seguinte: Freud e Lacan, sobretudo, eram médicos de formação, né? Assim como a esmagadora maioria esmagadora maioria dos psicanalistas da época. E eram grandes leitores, né? Eram vorazes leitores de Goethe, Schiller, Schelling, Shakespeare, enfim, entre outros tantos que foram aqui, Dostoiévski, né? Então, pensar medicina apartado disso, eu entendo a especificidade técnica da matéria, né? A gente entende a necessidade do aprimoramento constante enfim, da técnica em si, né? Do consultório, da clínica, da cirurgia. Agora, formar médicos mais humanos é uma tarefa que talvez o grande passo seja a literatura, né? A literatura não, a arte em geral, o contato com a arte em geral, né? Eu acho que isso nos faz, digamos assim, profissionais personalizados em alguma medida, e
para além da questão do afeto em si, mas para a questão ética, né? Eu acho que é super interessante isso. Parabéns às duas exposições. Muito obrigado. Excelente, João, muito obrigado, viu, pelas considerações. Excelente. A literatura, ela enriquece muito a prática médica, a vivência. Eu acho que em todas as profissões, né, tem muitos advogados que são muito cultos, né, leem muito, assim como engenheiros, e a ideia dos médicos poetas é justamente ter essa diversidade e ter essa riqueza, né, de perspectivas diferentes. Muito obrigado, João. Mais alguém gostaria de comentar, fazer alguma consideração? Muito bom. Lindo. Parabéns, Gustavo. Obrigado. Excelente. Excelente. Bom, gostaria de convidar a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento poético. Por favor, Fábia. Boa noite a todos. Eu separei aqui um de Mário Quintana, fala sobre o abraço. Abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existe palavras para dizer tudo. Excelente, muito obrigado, Fábio. A todos o nosso agradecimento. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas apresentações, Gustavo, André. E gostaria de deixar um convite, né, para o João, as pessoas que não participam da nossa iniciativa, para participar conosco, são muito bem-vindos. E é isso. Uma boa noite. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.